Falei para ele, eu vou ser breve. Porque hoje eu comecei a falar às 3 horas da tarde e na hora que eu terminei era 5h15. E eu disse para ele, se você quer que eu pare, é só não me dar água, porque aí a minha voz acaba e aí então eu não tenho como falar. Queridos, que alegria, e esta alegria não é um clichê de pastor profissional, é uma alegria mesmo, uma alegria no espírito por tudo aquilo que Deus tem feito aqui entre nós. O Ivo disse que é um privilégio, o privilégio é todo nosso. Uma coisa interessante, encontrei o Azaf no saguão do hotel, nós nos conhecemos há 30 anos, 86, há 30 anos. Meu sogro chegou no Rio Grande do Sul, 6 meses depois eu cheguei, para auxiliá-lo naquele trabalho, duro trabalho, e um trabalho que tem muito da tua participação. Deus, você, o Ion, o pessoal todo ali que nos socorreu num momento muito difícil da nossa trajetória ministerial. E o mais interessante é que a gente mora na mesma cidade e eu não encontrava o Azaf desde 2011, quando você esteve lá em Bento Gonçalves. E olha, não me encontrei contigo em Porto Alegre, foi em Bento Gonçalves, numa outra cidade. Que coisa tremenda. E agora aqui. E vocês sabem que depois de 30 anos, ele chegou para minha esposa e perguntou assim, como é o nome do Guto? Porque para ele, eu não sou o Laerte. Eu falei assim, para ele, eu sou o Guto. Porque foi assim que a gente se conheceu, foi assim que a gente conviveu durante tanto tempo, né, querido? Me lembro daqueles tempos lá no Salão de Atos da PUC, 90, 91, 92, junto com o Marcelo, um tempo tão especial, tão importante, um tempo que marcou uma geração de adoradores ali no Rio Grande do Sul. Muitos chegam, quando me encontram, hoje eu já com os meus cabelos branquinhos, e falam assim, você não sabe a importância que aquilo teve na nossa vida. Graças a Deus um legado ficou. E eu estou muito feliz, porque hoje, finalmente, eu fui apresentado ao Azaf, agora ele sabe o meu nome. Eu sou o Laerte, mas, por favor, continue me chamando de Guto, porque para a minha família, para o meu sogro, aliás, eu acho que foi a primeira palavra que eu ouvi na minha vida, foi Guto, porque desde pequenininho, lá em casa, eu sempre fui o Gutinho, e como ele é de casa, sempre teve essa liberdade e continue me chamando assim. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia aí em Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 e 47. Marcos, capítulo 10, versículos 46 e 47. Eu vou ser breve, se possível for, mas serei breve. Pode ter certeza que antes da meia-noite nós já terminamos aqui. Quando eu terminar, você pode olhar no relógio, você vai ver que ainda não é meia-noite. Marcos capítulo 10, do 46 ao 47, a Bíblia diz, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Agora abra a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 9, João 9, versículos 1, 2, 3. João 9, versículos 1, 2, 3. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Pai, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos que a Tua
maravilhosa graça nos alcance nesta noite com a revelação da Tua palavra. Que esse tempo aqui não seja uma mera formalidade, mas que seja um tempo que tenha significado na vida de todos nós. Que o Senhor possa nos ministrar e tenha total liberdade no Espírito de nos ministrar, de nos ampliar, de nos tratar, ó Deus, com a Tua palavra. Que o Senhor abençoe todos os Teus filhos, toda a Tua igreja, todos nós que nos encontramos aqui, com a Tua palavra, com a Tua revelação, na bênção do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos? Graças a Deus. Tempos atrás eu estava conversando com os meus discípulos, e todos os meus discípulos são muito especiais, mas existem discípulos que são, além de ser discípulos, são da família, são filhos. E eu tenho um discípulo, casado com minha filha mais velha, e os dois me deram um grande presente o ano passado, me deram um neto, que eu já andava ansioso por um neto. Casados esse ano completam 10 anos de casamento e nada. Casaram bem jovens e eu esperava por um neto. E o ano passado eles me deram um neto, olha, não é por nada não, o neto mais lindo que existe no planeta Terra. Não tem, aliás, ser avô é uma coisa tão deliciosa, que se eu soubesse que ser avô é tão bom assim, eu não tinha nem sido pai, eu já ia ser avô direto. Porque é uma delícia você ser avô. E esse meu discípulo, o Luiz Heber, que na família não é Luiz Heber, ele é tão discípulo que ele é o Pique. Ele tem 1,90 m de altura e o Pique é de pequenino, imagina. E o Pique é o apelido dele, desde pequeno foi chamado de Pique. Para nós é o Pique, ainda que todo mundo o chame de Luiz Heber, é pastor, juntamente com a minha filha também, lá dentro do nosso ministério. E ele é um rapaz, ele é um engenheiro civil, é um rapaz de uma cabeça muito lógica, as coisas para ele funcionam de uma forma um tanto cartesiana. É um menino que nasceu no Evangelho, seu pai e sua mãe também são pastores da Igreja Batista. E esse rapaz é muito firme na fé. E na conversa que tínhamos, ele chegou para mim e disse assim: meu sogro, eu ando muito preocupado com a infantilização da fé. Ele me falou de um vídeo que ele havia assistido. Ele falou assim: hoje nós somos crianças dentro da igreja, mas no mau sentido. Porque a gente ser como uma criança, Jesus mesmo disse que deveríamos ser, no sentido da pureza, da aceitação daquilo que o pai tem para uma criança. Mas quando nós já deveríamos ser maduros, crescidos, e continuamos com um comportamento infantil, isso está errado. E hoje a gente percebe que, na grande maioria, na esmagadora maioria daquilo que se diz igreja evangélica brasileira, existe essa relação do me dá, de um povo que, na verdade, não quer crescer, não quer deixar Deus fazer o que precisa ser feito na vida deles, mas quer um Deus subserviente, quer um Deus servo. Eu tenho um conceito de serviço um tanto diferente da maioria das pessoas. Jesus disse que veio não para ser servido, mas ele veio para servir. Mas quando alguém diz que vem para servir, vem no sentido de nos dar aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E nós achamos que esse que veio nos servir segundo a nossa vontade, segundo o nosso bel prazer. Pelo contrário, ele vem nos servir para nos dar aquilo que precisamos e aquilo que nós não conseguimos, mas ele nos serve, primeiramente, com a sua entrega na cruz, com a sua morte, com o derramamento do seu sangue, com a sua ressurreição e depois com a obra no Espírito e na palavra. Quando nós limitamos o nosso Deus a simplesmente fazer aquilo que nós queremos, essas necessidades básicas da vida
perdi um emprego, preciso de um emprego, e aí eu peço uma oração, Deus me dá um emprego, e eu vou trabalhar, consigo um emprego, glória a Deus, que coisa boa. E realmente é coisa boa, como é que eu vou falar que isso é uma coisa ruim? Quando precisamos de uma cura, e o Senhor, pela bondade dEle, pela misericórdia dEle, vem e nos cura, e a gente fala, glória a Deus. Eu tenho que dizer glória a Deus, como que eu não vou dizer glória a Deus? Evidentemente que isso também é uma coisa boa. Mas muitas pessoas limitam o seu relacionamento com Deus nessas questões. Quando entra ali para o lado da mudança, da transformação, do caráter, de nós sermos de fato quem Deus quer que nós sejamos, como falei ontem à noite, de desistir de coisas que me afastam de Deus e para poder me aproximar dEle, aí esta é uma outra proposta. E aqui na comparação da cura desses dois cegos, o Bartimeu, o cego de Jericó, e o outro cego, o cego de Jerusalém, nós conseguimos observar algumas coisas que são importantes para a nossa vida. E eu gostaria, brevemente, de que nós pudéssemos voltar ao louvor e adoração, que está tão bom aqui. Mas brevemente, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Algumas considerações que são de suma importância para a nossa vida, e que esses dois textos, a comparação que podemos fazer entre eles, esses dois textos nos dão exatamente essa dimensão de todas essas coisas que falei nessa breve introdução. Em primeiro lugar, querido, lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 51, na cura de Bartimeu, depois que Bartimeu faz todo aquele escândalo, e vocês bem conhecem a passagem bíblica, quando ele se dá conta, quando dizem para ele, quem está passando é Jesus, o Nazareno, ele vê, o cego vê, entende o que eu estou lhe dizendo? A oportunidade de ver a sua vida transformada. E ele diz, essa oportunidade não vai passar. E ele começa então a clamar. E depois que ele clama, Jesus o chama, quando todos já estavam o repreendendo, assim, o mestre te chama, ele vai prontamente, o levam à presença de Jesus, e Jesus faz uma pergunta um tanto óbvia, porém necessária. Perguntou Jesus, que queres que eu te faça? Parece-me num primeiro momento que um cego procurar Jesus está atrás da cura da sua cegueira. Mas muitas vezes nós temos enfermidades na nossa alma, e quando temos a oportunidade de sermos curados delas, nem sempre queremos que aquelas enfermidades sejam curadas. Muitas vezes queremos outras coisas no momento, na oportunidade da visitação do nosso Deus. E o mestre, e o cego prontamente responde, mestre, que eu torne a ver. A primeira consideração que eu gostaria que você escrevesse aí nas tábuas do teu coração. Existem coisas que nós perdemos. E esse cego chamado Bartimeu, o filho de Timeu, ele não era um cego de nascença. Porque o verbo que ele usa é exatamente o verbo tornar. Mestre, que eu torne a ver. Alguém que um dia enxergou e perdeu a sua visão, é uma das coisas mais dolorosas. Nós temos uma vozinha que já está com 95 anos de idade. A dona Niva, mãe da minha sogra, querida pastora Leila. Uma mulher que sempre leu a Bíblia, uma mulher ávida pelas Escrituras e que ficou cega. E depois da sua cegueira, isso trouxe complicações seríssimas para a vida dela, para a sua vida emocional, inclusive, por causa da sua cegueira. Mas quando a gente um dia provou de algo e perdeu, a gente sente saudade. A gente consegue valorizar aquilo que a gente perdeu. Quem sabe perdemos por negligência, por não termos cuidado daquilo que nós tínhamos. E passamos
a viver diante dessa situação tão incômoda. Minha vida hoje está assim, mas nem sempre foi assim. Mas Deus, na sua bondade, sabe o que nós perdemos e nos dá a oportunidade de nós irmos atrás daquilo que nós perdemos e conseguir trazer de volta. O que a Bíblia fala aqui é que Bartimeu buscava uma restituição. O que é que você perdeu e que você hoje sente falta? A gente só consegue dar valor depois que a gente perde. Mas se a gente consegue ainda dar valor depois que perde, existe uma coisa de positivo nisso tudo. Diante da possibilidade de ver, de ter, melhor dizendo, de volta aquilo que perdemos, a gente começa a buscar aquilo com toda a força do nosso coração. E foi exatamente o que esse cego fez. Mas existe um outro lado da questão, e a segunda consideração que faço, que está no capítulo 9, no versículo 1 de João. A Bíblia diz que caminhando Jesus, viu um cego de nascença. Evidente que o cego não poderia vê-lo. Mas Jesus viu o cego. Aquilo causa uma perplexidade nos seus discípulos, a ponto de eles perguntarem: que maldição é essa? Quem é que pecou? Foi ele mesmo? O absurdo do absurdo é a pergunta dos discípulos. Como que se ele tivesse pecado, ainda antes de ter nascido, ou os seus pais, para que tivesse nascido assim. Por falta de referências, nós não buscamos essas coisas, porque na verdade nunca experimentamos. São deficiências que nos limitam, mas nós não percebemos. Mas Jesus percebeu. E Jesus deu um passo na direção desse cego. Existem limitações que fazem parte da nossa vida, porque nos tornamos limitados quando perdemos aquilo que já tínhamos. Mas acontece que esse camarada aqui não perdeu absolutamente nada. Ele não tinha nem consciência da sua cegueira. Ele não tinha a experiência de ver a luz. Ele já nasceu daquele jeito. Você pode hoje ter deficiências na sua vida que você não tem nem consciência dessas deficiências. Mas a boa notícia é que mesmo sem eu ter consciência da minha deficiência, Jesus me enxerga, Jesus me vê, sabe que eu sou deficiente, anda na minha direção e quer mudar a minha vida. São limitações que estão atreladas às coisas que eu não tenho consciência. Veja que no versículo 4 aí do capítulo 9, Jesus fala para os seus discípulos: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. É a graça, como foi falado ontem à noite, como já foi cantado hoje aqui, a graça. Davi disse: eu não tenho consciência de uma série de coisas que ainda estão dentro de mim. Eu não tenho consciência de uma cegueira que vem de nascimento. Mas ele vem, ele me enxerga, ele te enxerga, ele vem na nossa direção para nos transformar, para fazer na nossa vida aquilo que nem sequer nós pedimos. Que Deus tremendo, que Deus gracioso é esse Deus que nós temos. E esse cego então é procurado por Jesus, porque Jesus tinha a consciência de uma deficiência que esse cego mesmo não tinha. Em terceiro lugar, queridos,
nós chegamos então a essa coisa tremenda chamada soberania divina, que é a visão que Deus tem de nós, diferente da visão que muitas vezes nós temos de nós mesmos. A gente pode conviver com deficiências e achar que tudo está muito bem, até que ele vem para esse confronto para mostrar para nós que existe uma coisa que nós não imaginávamos que existisse. Você imagine esse cego que nunca tinha visto luz alguma. Bartimeu já tinha visto a luz. Bartimeu se tornou cego. Mas imagina um cego que nasceu cego, no momento em que passa a ver. Isso me faz lembrar um negócio muito engraçado. E a gente se acostuma com as coisas ruins e achamos que aquilo que é ruim é a regra. Até que Deus nos mostra que aquilo que a gente acha que é bom, mas na verdade é ruim, Ele tem coisa muito melhor para nós. Tem uma historinha que me contaram certa vez. Essa historinha não é minha, não. E um camarada que se casou, e depois de 5 anos de casamento, a esposa morreu. Ficou viúvo muito cedo. Como era jovem, ele foi aconselhado a casar novamente. Aí pediu a Deus uma nova esposa. O tempo passou e Deus deu a ele uma nova esposa, uma bela jovem. Aí ele já havia sido casado e ele já tinha a sua experiência de um homem casado. E ela não. Foi despojada virgem, não tinha essa experiência. E diz a história que no primeiro dia que ela foi cozinhar, ela colocou a mesa. Ele comeu. Ela quis saber: meu amor, me diga, a comida está boa? Ele: tá bom. Ah, parece que você não gostou. Não, eu gostei. Por favor, seja sincero. Eu gostei de tudo, mas sabe o arroz? O arroz não é igual ao da falecida. É mesmo? Eu vou caprichar. Aí quando foi, no outro dia, fez o arroz e queria saber dele. Estava bom, meu amor? Comida boa, mas e o arroz? Mudou um pouquinho, mas o arroz não é igual ao da falecida. Ela falou: puxa, eu vou me esforçar. Buscou novos temperos, novas formas de fazer arroz. Até que depois de um tempo, de tanto ela ouvir, não é igual ao da falecida, um dia ela estava lá na lida correndo e ela se passou. E o arroz queimou. Aí ela falou, deu uma tapeada, botou na mesa. Na hora que ele deu a primeira garfada, igualzinho da falecida. Passou a vida toda comendo arroz queimado e achando que arroz é aquilo. Isso me lembra o teu tio falecido, João Cavalheiro. Pessoa maravilhosa. Um dia, ele descendo, ele morava em Curitiba, e ele está descendo para Caiobá, e um compadre dele passa lá, e os dois vão num Fuca, década de 70, um Fuca. E ali, na hora que o compadre dele entra na rodovia, primeira, segunda, terceira, e vai. E o carrinho vai, e terceira, Eu falei, meu
Deus do céu. Eu falei assim, compadre, por que você não bota a quarta? Não, esses carros não tem quarta, é só 3. Tem 5, padre. Não, é só 3. Pisa na embreagem. Ele pisou na embreagem e o João, puxou, botou a quarta. E o carro, ele olhou assim, nossa, compadre, que demais, hein? Que joia, eu não sabia. Já tinha fundido 2 motores. A gente convive com uma ignorância a respeito de nós mesmos, e Deus vem com a sua soberania e fala assim, espera aí, meu filho, você achou que era assim? Você pensou que é desse jeito? Eu tenho muito mais para você. Quantas vezes nos falta a consciência da nossa cegueira e a gente vive pacificamente com a nossa cegueira? A soberania de Deus deve permiti-lo a intervir em nossa vida de acordo com a visão que Ele tem de nós. Porque muitas vezes impedimos a ação de nosso Deus na nossa própria vida, porque achamos que é desse jeito e tem que ser desse jeito, e Ele não tem nenhuma liberdade para fazer da forma que Ele sabe que é melhor. Portanto, meu irmão, passe para a 4ª marcha, e hoje já tem 5ª, o meu carro tem até 6ª marcha. Meu irmão, tem muito mais para você. Para de comer arroz queimado, que tem outras coisas muito melhores da parte de Deus para todos nós. E que Ele tenha essa liberdade, que Ele seja soberano de fato na nossa vida. Em 4º lugar, a Bíblia nos mostra que esse Deus é um Deus que se interessa por nós. Diga graças a Deus. Deus se interessa por você. Eu ouvi uma entrevista há muito tempo atrás de um cineasta, um homem coitado, uma pessoa que carece da glória de Deus, como todos nós, da graça do Senhor, mas nunca se abre. E aí ele estava entrevistando uma atriz global que frequenta uma igreja cristã evangélica no Rio de Janeiro e que tem a sua experiência de salvação. E ele, muito provocativo, sabendo que ela professa essa fé, chegou e disse para ela, falou assim, olha, eu queria saber como é que é esse negócio aí de ser crente. E ela disse assim, olha, é uma coisa extremamente simples, é você reconhecer que um Deus que se interessou por nós fez exatamente aquilo que a gente não tinha capacidade para fazer. E Ele se interessou por... Aí ele falou, Deus se interessou por você? Tenha paciência. Deus não se interessa por ninguém. Eu até acho que esse Deus existe, mas Ele não se interessou por mim. Para mim, olha, eu sou um micróbiozinho diante dEle. Ele não me dá muita bola. Ela olhou para ele e disse assim, olha, Domingos, sobretudo, o Deus que eu sirvo é um Deus ético. Ele tem a sua ética. E Deus está pronto a agir na vida de quem quiser, desde que a gente dê liberdade para Ele agir. Deus não vai interferir na vida de ninguém que não queira que Ele faça uma obra. Tomou-lhe no meio da cabeça. Glória a Deus. Deus se interessa por nós, queridos. Vocês lembram daquela história lá de Marcos, no capítulo 10, daquele homem, daquele jovem que chega para Jesus e diz assim, bom mestre, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus faz as primeiras investigações ali, fala de coisas que ele fazia, e ele até se sente aliviado, mas a Bíblia diz, no versículo 21, diz assim, e Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta. Meu Deus, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Jesus dá as tintas para ele. Jesus dá o caminho para ele.
Jesus disse: será que você não vê, querido, que você está preso a esse teu coração cobiçoso, que cobiça as coisas? Só há um jeito de você ser liberto: joga tudo isso fora, dê isso para os pobres. Se é nos dias de hoje, o pastor já perguntava: vai, vende tudo que tem e dá aqui na igreja. Mas Jesus falou assim: vai e dê para os pobres, para que não parasse nenhuma dúvida de que Jesus não estava interessado no dinheiro dele. Entretanto, o interesse de Jesus por ele, a Bíblia diz que Jesus o amou. O amor de Deus por nós não permite que Deus fique calado. Deus nos ama tanto, querido, que Ele nos ministra. Jesus disse àquele rapaz o que ele deveria fazer. Bartimeu pediu para ser curado e levou. Mas o cego de Siloé não pediu absolutamente nada, nem mesmo foi consultado, e recebeu do Senhor, mostrando o quanto Ele se interessa por nós. As nossas angústias, as nossas aflições, as nossas tristezas. A Bíblia nos dá conta de que Jesus, mediante a morte de Lázaro e o sofrimento das irmãs e de todos aqueles que ali estavam, mesmo já tendo a consciência de que iria ressuscitá-lo, Jesus se envolve emocionalmente ali, e a Bíblia diz que ele chora. O nosso Deus não é um Deus que faz pouco caso do nosso sofrimento, e muitas vezes Ele se interessa por nós, num nível que nós nem mesmo sabemos o que Ele quer fazer, porque nos enxergando, nos vendo por completo, quer que nós de fato tenhamos vida, e vida com abundância. E por isso, entra para dentro da vida da gente. Mas quando nós, sem entender isso, colocamos a mão no peito dele e falamos: não, espera um pouquinho, para aí. Daqui para cá não, daqui para cá deixa que eu faço. Ai, meu irmão, nem o interesse dele por nós é suficiente para fazer isso na nossa vida. Mas quando eu percebo que eu tenho um Deus que me ama tanto, que se interessa por minha vida, e que quer ver essa vida cada vez mais aperfeiçoada, só me resta um caminho, só me resta uma opção: é me render diante dele e falar: faz, Senhor, do jeito que tu queres. Porque ainda que eu não tenha consciência absoluta de nada, a tua consciência sobre mim, o teu entendimento sobre a minha vida, que é muito mais amplo do que o que eu tenho, é o que conta, é o que vale para mim. Em quinto lugar, meu amado, o versículo número 6, lá do capítulo 9, diz assim: dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Quinta consideração que eu faço é que existem incômodos que são provocados pelo próprio Deus na nossa vida. Você imagina os discípulos de Jesus, ou quem sabe, dando aqui uma divagada, alguém que estivesse passando ali e visse a cena, Jesus diante daquele cego, cuspir no chão, fazer lodo e pegar aquele barro e passar nas pálpebras, nos olhos daquele cego. Quem estivesse observando uma situação daquela, puxa, mas o que é isso? Que maldade! O cego não pode se defender. Olha o que ele está fazendo. Está botando barro nos olhos desse camarada, mas que maldade! A lama nos olhos do cego foi o incômodo de Jesus que deu o start para o milagre. Bartimeu incomodou todo o povo, mas esse cego não, esse cego aqui, ele é incomodado por Jesus. Aí eu tenho uma boa notícia para você. Existem incômodos que são maravilhosos, ainda que a gente fique incomodado. Mas às vezes, quando eu vejo que as coisas parecem que estão saindo do eixo, parecem que estão saindo do controle, uma coisa estranha começa a tomar conta do meu coração, já começa a me dar uma alegria. Não sou maluco, não.
Mas isso é por experiência. Começa a me dar uma alegria. Falei, Senhor, esse incômodo todo é porque o Senhor está prestes a fazer alguma coisa gloriosa na minha vida. Se o Senhor está me incomodando, é porque a minha cura está a caminho. Essa é uma boa notícia que eu gostaria que você recebesse nessa noite. Tem alguma coisa te incomodando nesse momento? Tem alguma coisa te incomodando nos últimos dias, quem sabe nos últimos meses? Tem algum sobressalto dentro da sua alma? Existe algum tipo de situação que te tira até mesmo o chão? A boa notícia é essa: Deus está preparando um tremendo milagre para a sua vida. Ele está incomodando você para fazer coisas gloriosas, tremendas, te tirando muitas vezes de uma zona de conforto. Eu já tive discípulos que chegaram para mim assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo. Me diga. Parece que o inferno esqueceu que existem outras pessoas desse planeta e todos eles vieram contra mim. Eu fico perguntando, diabo, será que você não tem outras pessoas para atormentar, mas só eu? Está acontecendo um monte. Eu falei, espera um pouquinho, você tem certeza que é o diabo mesmo, querido? Será que Deus não está fazendo alguma coisa para te tirar da tua zona de conforto, porque Ele tem coisas maiores para você? Quer te mostrar coisas que você ainda não viu, quer levar você para um outro nível que você nunca provou. Um cego que recupera a visão é uma coisa, porque tem consciência daquilo que perdeu. Agora um cego que nasce cego e passa a ver, o milagre é muito maior. Muitas vezes nós queremos trabalhar tão somente com a nossa mente, com o nosso coração, e nós queremos restituição. Mas Deus está propondo para a igreja nesses dias muito mais do que restituição. Ele quer nos ampliar. Ele tem coisas maiores para nós. Mas a gente não tem consciência. Por quê? Porque nunca vivemos assim. Deus tem coisas novas para a igreja dele nesses dias. Se prepare para o novo, meu irmão. Se prepare para as novidades de Deus. Mas as novidades de Deus são precedidas por incômodos. Você pode estar com o barro no seu olho. Não se rebele. Isso aí é um bom anúncio. Está vindo coisa nova na tua direção da parte de Deus. A sexta consideração que faço é a questão da obediência. Bartimeu pediu e levou. Mas quando não sabemos o que Deus quer fazer, Ele primeiro vai nos incomodar com alguma coisa, e depois que nos incomodar, Ele vai nos dar ordens. Uma coisa muito engraçada. Ele mesmo produz um incômodo. Ele coloca o barro nos nossos olhos. E depois ele diz, eu coloquei esse barro, agora vai e se lave. Se aquele cego fica ali com aquele barro no olho, aquilo ia secar, e esse cara nunca iria saber o que é um milagre. Mas quando ele diz, vai até o tanque de Siloé e se lave, ele faz exatamente conforme a palavra que ele havia recebido. E na obediência dele, ele volta vendo. Jesus diz para o jovem que ele deveria vender tudo, que ele deveria dar aos pobres, então segui-lo, e certamente teria um tesouro nos céus. Jesus o amou, mas o amor de Jesus não nos leva a fazer as coisas na marra. Deu a ele a alternativa que ele não quis assinalar, e continuou do jeito que ele estava. Mas o cego, ele coloca o barro nos olhos e diz, vai até o tanque de Siloé. Nós precisamos nos lavar. Nós precisamos tirar o barro dos nossos olhos para entrar num novo nível de revelação. Se há um incômodo na tua vida, pode ter certeza que esse incômodo vai ser seguido de uma palavra. E quando você receber a palavra daquilo que você tem que fazer
faça, porque se você fizer, você vai entrar num novo nível de revelação. Você vai entrar num outro momento que você nunca provou na sua vida. Uma ação simples, mas uma ação que demonstra a obediência. Se livrar do incômodo, mas do incômodo que foi patrocinado pelo próprio Senhor. Ele te incomoda e depois diz para você como é que você vai vencer aquele incômodo. Há uma relação tremenda, pautada pela confiança, de perceber que foi feito na minha vida algo que eu não queria que fosse feito, algo que me incomodou, mas recebi uma direção de como me livrar daquele incômodo. E quando me livrei daquele incômodo pela direção que assumi por obediência na minha vida, o milagre aconteceu. Em sétimo lugar, querido, os milagres que Deus faz na nossa vida, muito mais do que aquela infantilização que eu falei no início, eles devem ter como propósito alterar o nosso status. Eles eram cegos e por serem cegos, mendigavam. Eles não eram cegos porque mendigavam. Eles mendigavam porque eram cegos. Mas a partir do momento em que a cegueira acabou, uma nova vida foi proposta para eles. Os milagres de Jesus nos levarão a um novo comportamento. E eu gostaria que você guardasse isso. Você sabe por que a gente não deixa Jesus fazer alguma coisa na nossa vida? Porque a gente sabe que quando Ele fizer isso, obrigatoriamente as muletas que tive durante toda a vida eu vou ter que jogar fora. Então a gente prefere muitas vezes conviver com a enfermidade, para que não tenha que jogar fora as muletas que eu tanto gosto, as minhas muletinhas de estimação. Ser livre de uma cegueira é mudar de status. Lá em Porto Alegre conheci um rapaz que me falou da cunhada dele, que todos os dias colocavam óculos escuros, pegavam uma bengala, ia para a parada de ônibus, para entrar pela porta da frente e ir para o centro da cidade. E ela não era cega. Eu disse, meu Deus, como é que pode ter uma cabeça assim? Ele falou assim, pois é, pastor, ela faz exatamente isso. Eu disse, como pode? Eu disse, não é porque ela tira proveito de uma pseudo-enfermidade. Na verdade, ela não está enferma, mas enfermidades podem gerar benefícios. Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus do céu. Como isso se aplica, lamentavelmente, na vida de muitas pessoas que estão aí mendigando dentro das igrejas. Com uma alma carente, mendigando favores, determinadas áreas da nossa vida, onde somos verdadeiros mendigos, segundo aquela deficiência, mas aí Jesus vem e troca aquela situação. Você imagina, esse cego fala assim, mas que maldade que esse cara fez comigo. Eu nunca trabalhei na minha vida, eu sempre vivi disso. Me traziam aqui e eu ficava mendigando, e essa era a minha profissão. E assim eu ajudava em casa, com essa... Agora ele me tira exatamente aquilo que me dava o direito de mendigar. Quando Jesus faz uma obra na nossa vida, querido, Ele faz uma obra e o nosso modo de vida passado tem que ficar para trás. Não pode mais nos acompanhar. Tem que haver uma ruptura.
lançar aquilo fora. E aí os desafios tornam-se outros. A obra de Deus na nossa vida mexe com a nossa condição, num todo o nosso ser. O milagre, e não a banalização do milagre, mas aquilo que de fato precisamos que Deus faça na nossa vida, uma vez feito, vai trazer novos desafios para nós. E aí eu pergunto para você, você está disposto a encarar novos desafios, porque Ele está trocando o teu status, porque está curando a tua enfermidade, e ela não vai ser mais a muleta na qual você se apoiou durante tanto tempo. Tua vida está sendo de fato transformada, e agora os desafios são exatamente outros. Tenho que aprender novas coisas, tenho que aprender um novo comportamento, preciso incorporar os valores desta nova vida que Ele me deu. Quanta gente que recebe de Deus salvação, mas não abre mão dos valores antigos. A salvação de Jesus em nossa vida, ela tem uma exigência. Os valores do passado têm que ser abandonados, e agora eu tenho que viver com os valores do reino de Deus. Será que tem alguém aqui para me ajudar e falar amém? Nós precisamos entender isso. Os milagres do Senhor, eles transformam o nosso status espiritual. Será que existe isso? Mas transformam o nosso status espiritual. E a oitava e última consideração que faz, lá no versículo 3 do capítulo 9, a Bíblia diz, Jesus diz: respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É uma grande notícia. Nossas deficiências são um terreno propício para Deus manifestar a sua obra. Eu acho que você não entendeu, eu vou falar de novo. Nossas deficiências são um terreno propício para Deus manifestar a sua obra. Aquilo que não conhecemos, o que não damos valor por não sabermos, Deus vê na nossa ignorância a oportunidade de manifestar a sua obra e ser glorificado por uma obra feita e realizada na nossa vida. Portanto, não há razão para desespero, não há razão para tristeza, não há razão para nós nos preocuparmos, porque ainda que tenhamos deficiências desconhecidas na nossa vida, são desconhecidas para nós, mas o Senhor conhece todas e vai aproveitar cada deficiência para manifestar na nossa vida a glória de Deus Pai, querido. Será Deus glorificado por algo lindo e poderoso realizado na nossa vida. Amém, meu amado? Deus falou contigo nessa noite? Deus falou comigo? Coloque-se em pé no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro. Todas as nossas deficiências, sejam as conhecidas, sejam as desconhecidas, aquelas que sabemos ou aquelas que não sabemos, todas elas, a gente não pode mais viver aquela vida de mendigo. A gente não pode mais viver aquela vida de cego que fica mendigando os favores alheios. Ele fez algo poderoso em nós. Amém? Aleluia. Os nossos irmãos vão ministrar esse cântico. Depois eu gostaria de orar com vocês. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te ministrar, te quebrantar. Entre nessa unção. Deixe Deus fazer o novo na sua vida. No nome de Jesus. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração.
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Pai, nós estamos curvados diante de Ti, vergados diante do Senhor nessa noite. Reconhecemos o quanto precisamos de Ti, Senhor. Pai, eu quero colocar a minha vida e a vida dos meus irmãos na Tua presença, nas Tuas mãos. Pai, hoje muitos de nós têm a consciência de que nós perdemos coisas que um dia usufruímos delas, quem sabe, Senhor, por um mau uso, por uma negligência, perdemos. Assim como Bartimeu, que sabia o que era ver, clamou e pediu, e o Senhor restituiu Bartimeu a sua visão. Mas, Senhor, nós também temos a consciência de que existem coisas que nós nunca tivemos, que nós nem mesmo sabemos como elas são. E o Deus que nos restitui é o Deus também que quer nos ampliar. Ah, Pai, olha para mim, olha para os meus irmãos. Tua palavra diz que foi Jesus quem viu aquele cego de nascença. Existem áreas da nossa vida que nós nem mesmo enxergamos, mas o Senhor consegue ver. E eu sei que o Senhor está propondo nesta noite para muitos aqui a ampliação, nos levar, ó Deus, a novos níveis, níveis que nós não provamos, desconhecidos, e queremos nos render diante da Tua soberania e deixar de viver pacificamente com a nossa cegueira. Bartimeu se sentia incomodado pela sua cegueira, mas aquele cego de nascença estava habituado àquela cegueira, e para ele, Senhor, a vida era assim. Eu reconheço, Pai, que em muitas coisas ainda na minha vida eu não tenho o perfeito entendimento de até onde o Senhor pode fazer, mas eu quero te pedir, faça na vida dos meus irmãos. O Senhor é soberano. Te agradeço, porque o Senhor se interessa por nós, e o Teu amor e o Teu interesse por nós faz com que o Senhor nos incomode, nos tire da nossa zona de conforto, para nos revelar o novo, para mostrar aquilo que nós ainda não conhecemos.
Pai, que ninguém se rebele diante dos incômodos, e que possamos ser obedientes, e que nessa noite nós possamos ir ao tanque de Siloé, lavar os nossos olhos e voltar vendo, voltar, ó Deus amado, enxergando coisas que nós nunca vimos na nossa vida. E uma vez feita a tua obra em nós, que deixemos para trás, ó Deus, o nosso modo de viver antigo. Não queremos, ó Deus, trazer conosco os falsos benefícios da deficiência. Não queremos que ninguém tenha pena de nós, porque a tua graça e a tua misericórdia são suficientes para nós. E te agradecemos, Senhor, porque todas as nossas carências, todas as nossas deficiências se constituem num terreno propício para que Deus manifeste em nós a sua obra, e que tu sejas engrandecido, que tu sejas glorificado, que tu sejas exaltado em nós, pela obra realizada em nossa vida. E aqueles lá fora, Senhor, que nos conhecem, quando verem a nossa transformação, vão se curvar e dizer: verdadeiramente o que aconteceu com ele, o que aconteceu com ela, foi o Todo-Poderoso quem fez. Que tu sejas engrandecido na nossa vida, pela obra realizada em nós, e assim possamos viver uma vida verdadeiramente abundante, para o louvor da tua glória. Amém e amém. Você que recebe,